E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? A gente vai começar um conteúdo novo. A gente vai ver operações com radicais. A gente vai ver todas as operações. A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Primeiro a adição. A adição é a mais simples que tem. Por quê? Porque na adição eu só posso somar ou subtrair radicais se eles tiverem o mesmo índice. Se eles não tiverem o mesmo índice, os índices não forem iguais, eu não somo, não tenho que fazer. Por exemplo, se você tiver coisa do tipo assim, raiz quadrada de 3 mais a raiz cúbica de 3. Pronto. Esse tipo de coisa aqui você só deixa, não tem o que fazer. Você não pode somar esse tipo de coisa. Você vai deixar aí. Mas, caso você tenha raiz cúbica... Caso você tenha a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 3, vou colocar um exemplozinho bem simples logo no início. Você olha primeiro os índices, como eu fiz ali em cima. Ó. Eu olhei aqui, ó, aqui o índice é 2, aqui o índice é 3. Não dá para somar. Quando os índices forem iguais, o que é que você olha? Você olha, né, ó, aqui ó, eu já vi que aqui é 3, aqui é 3. Quando os índices forem iguais, você olha aqui para o radicando. Se o radicando, ou se os radicandos, nesse caso, forem iguais, o que é que você faz? Você soma o númerozinho que está aqui na frente. Ó. Aqui tem o 1 e aqui eu tenho 1. E aí repete a raiz. Como assim, Ulisses? Vou fazer aqui para vocês verem. Ó. Eu tenho índices iguais, ó, 3, 3. Tenho radicandos iguais. Ah, agora eu posso fazer. Aí eu somo isso, ó. 1 mais 1 deu 2. 2 o quê? 2 raiz cúbica. Você viu que eu não alterei o índice, não alterei os radicandos, eu só somei os numerozinhos que estavam aqui na frente, ó. Como aqui era 1 e aqui era 1, ficou 1 mais 1 deu 2. Beleza? Vou fazer outro. 3 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 5. Tá aí, ó. Vocês viram que então 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. O que é que eu olho primeiro? A primeira coisa que eu olho são os índices. Aqui, ó, o índice é 2, aqui o índice é 2. Beleza, posso continuar. Agora eu olho quem? Os radicandos, quem está aqui dentro do radical, ó. Aqui é 5, aqui é 5. Opa, posso continuar. Aí o que é que eu faço? Eu somo só quem está aqui na frente, ó. E vou repetir todo o radical junto com o seu radicando, obviamente, né? Então, ó, 3 mais 5 vai dar 8. Raiz de 5. É como aquilo que a gente faz com o x, quando a gente está resolvendo as equações. Lembra que com o x, se tiver o x, você soma só os números que estão na frente. Então aqui é a mesma ideia. Você trata o radical como se fosse uma variável. Você só repete ela e soma os números que acompanham esse radical. Se os índices forem iguais e os radicandos diferentes, você também não faz nada. Não dá para fazer nada. É tipo equação. Você só vai somar 2x mais 2x. Tem que ser o mesmo x. 2x mais 2y. Você não soma. Não é? Então aqui é a mesma coisa. Se você tiver 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 4, vamos supor, você não soma. Não, você não soma de forma nenhuma. Não dá para somar. Tá bom? Você não vai ter como fazer essa soma aí não. Mas, às vezes, parece que é diferente, que os radicandos são diferentes, mas na verdade eles são iguais. Como assim? Como assim? Vamos lá. Eu vou dar um exemplozinho aqui pra gente ver como é que funciona, tá? Presta atenção. Se eu tiver, por exemplo, isso. 2 raiz de 3 mais 27. Aí você olha, índices são iguais, mas os radicandos são diferentes. Então não posso fazer nada, né?
Errado, presta atenção, presta atenção. O 27 pode ser fatorado. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou até mostrar aqui de ladinho, tá? Ó, o 27, ele pode ser 3 vezes 3 vezes 3. Concorda comigo? 3 vezes 3, 9, vezes 3 vai dar 27. Ou seja, isso pode ser 3 ao quadrado vezes 3. Não pode? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Isso aqui é 2 raiz de 3 mais a raiz de 9 vezes 3. Por que é que eu fiz assim? Presta atenção que agora posso fazer isso, né? Ó, raiz de 9 vezes a raiz de 3. Beleza. Agora eu tiro a raiz de 9. Qual é a raiz de 9? Raiz quadrada de 9 vai ser 3. Não é isso? Então eu vou fazer assim, ó. 2 raiz de 3 mais raiz quadrada de 9, 3. Raiz de 3. Ó. Agora eu tenho o mesmo índice, vocês estão vendo? Mesmos radicandos. Agora eu posso somar. 2 mais 3 vai dar 5. Raiz de 3. Você viu aí, ó? Somei só o que estava aqui. No início, né, parecia que não tinha os mesmos radicandos. Toma cuidado quando aparecer isso. Quando aparecer números assim muito grandes, você fatora e vê o que dá. Na subtração a ideia é a mesma. Vou colocar um exemplo aqui com subtração. Por exemplo, se eu tiver 7 raiz quinta de 8 menos 2 raiz quinta de 8. Né? Vou fazer assim. Ah, Ulisses, será que não dá para fatorar aí e eliminar alguém? Não, não dá. Ó. Se eu fatorar aqui, vai ficar 2 elevado a 3. E aqui vai ficar 2 elevado a 3 também. Não dá para cancelar esse 5 com 3. Não tem o que fazer, tá? A gente vai ter que fazer assim mesmo. Então, o que é que eu olho? Índices. Aqui é 5, aqui é 5. Beleza. Radicando. Aqui é 8, aqui é 8. Opa, então eu posso sim resolver, eu posso operar, posso subtrair. Então vamos subtrair. Você repete isso, a raiz, juntamente aí com o seu radicando, tudo junto, e subtrai só aqui na frente, ó. 7, se não tiver número nenhum é porque tem 1. Então 7 menos 2 vai dar 5. Então vai ficar 5 raiz quinta de 8. Pronto. Isso aí é a adição. Pronto, vamos para a multiplicação com mesmo índice, ou mesmos índices, né? Aqui eu tenho o índice 2, aqui eu tenho o índice 2. Na multiplicação, pessoal, não é necessário que os radicandos sejam iguais, não. Eu só preciso que os índices sejam iguais. Só isso. Então vamos fazer o seguinte, você faz isso aqui, ó. A gente até já estudou isso, né? Eu coloco os 2 dentro do radical. Aí, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Então vai ficar raiz quadrada de 6. Ou você multiplica direto. 3 vezes 2, 6 e já bota dentro da raiz também. Não tem problema nenhum mesmo. Você já consegue fazer direto, já responde aí e não tem problema nenhum. Mas existem casos, esse aqui eu vou dar esse exemplo porque todos que tiverem o mesmo índice você vai poder multiplicar assim e a gente já fez coisas assim. Eu vou dar um outro exemplo que vocês vão encontrar muito, talvez encontrem até na atividade de vocês. Ó, imagina que eu tenho a raiz cúbica de 2 que multiplica, presta atenção, 2 raiz cúbica de 3 mais 3 raiz cúbica de 2. Pronto. Imagina que você pegou aí uma questão desse jeito. Isso aqui é uma multiplicação. Vocês sabem, né? Quando não aparece o sinal é porque tem uma multiplicação. Aí acabei colocando.
Esse tipo de multiplicação aí, pessoal, a gente começou a estudar lá no 8º ano, quando a gente estudou a parte de... Quando a gente começou a estudar os polinômios, os monômios, os binômios, né, que tinha multiplicação, tinha as operações, a gente começou a estudar isso. Então, como é que a gente resolve isso? Você faz assim, ó. Você multiplica assim. Lembra? Tá lembrado? Então eu vou fazer a multiplicação direta, presta atenção para não se perder. Eu vou multiplicar a raiz cúbica de 2 vezes 2 raiz cúbica de 2. Como é que eu faço isso? Ó, raiz cúbica de... Quer dizer, raiz cúbica de 3 aqui dentro, né? 2 raiz cúbica de 3. Então eu vou repetir o 2, que é 2 vezes 1 que está aqui fora, ó. 2 vezes 1, 2. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes 3. Vai dar 6. Agora eu vou multiplicar a raiz cúbica de 2 vezes 3 raiz cúbica de 2. Vai ser assim. 3 vezes 1, 3. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vai fazer raiz cúbica. 2 vezes 2 vai dar 4. Pronto. Dá para somar alguém? Às vezes dá, viu? Nesse caso aqui não deu. Vai ficar desse jeitinho aí. Acabou. Beleza? Presta atenção nesse tipo de multiplicação. E aí eu tenho depois com índices diferentes. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, mas agora a gente não vai ver isso. Agora a gente vai para divisão com índices iguais, com o mesmo índice também. Vamos para a divisão. Espera aí. Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. Tô vendo que tem o mesmo índice. Agora, no momento, multiplicação e divisão, a gente só vai fazer se estiver no mesmo índice. Então, na próxima aula, a gente vê com índices diferentes, tá bom? Então, vamos lá fazer essa. O que é que você faz aqui? É uma divisão normal, uma divisão de boa. A diferença que tem esses radicais aí, só para deixar um pouquinho mais bonito. Mas o que é que eu vou fazer? Repete o radical e divide, ó. 32 dividido por 2 dá 16. Então, 16. Tá aí, ó. Se você puder tirar a raiz depois disso, aí você olha se dá para tirar ou não. Como assim? Vamos lá pro 16. Vamos fatorar o 16 aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Opa! 2 elevado a 4 e aqui eu tenho um índice 4. Então, eu posso fazer isso, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 4. Aí o que é que acontece quando os índices são iguais ao expoente do radicando? O que é que acontece? A gente cancela. E aí quem é que sobra? Quem sobra aí é o 2. Então eu tinha raiz quarta de 32 dividido pela raiz quarta de 2. Quando eu fiz a divisão fica a raiz quarta de 16. Que é 2 elevado a 4, então cancelei aí e ficou só o 2. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim, vai que aparece aí algumas vezes durante os seus cálculos, tá bom? Então, não deixem de fazer atividade, vai ter uma atividadezinha aí, façam a atividade, beleza? Eu vou ficar por aqui hoje, pessoal, não vou alongar, eu ia fazer mais coisa, mas não vai ficar para a próxima aula, tá bom? E valeu, um abraço, até a próxima.